sim, então, estudantes do terceiro ano, da Ana Ferrari Rossi, lá de Pedreira, sejam bem-vindos à aula diretiva aula de projeto de vida de hoje. O tema da aula é teorias do indivíduo. Nós estamos numa sequência didática em que nós vamos tentar investigar quem nós somos, tá? A proposta dessa substituição é dar um mergulho usando a filosofia na seguinte pergunta: quem sou eu? Quem nós somos, tá? Na aula passada, nós falamos sobre ética e moral. Vocês têm uma tarefa a fazer nessa aula, tá? Que é colocar a lousa no caderno. E isso é uma forma de assimilação e de apropriação do conteúdo. Professor, mas eu que já fiz? Ah, você já fez, eu registrei, aí tá certo. No final da substituição, eu mando uma avaliação para vocês, tá? Ok. Bom, então, essa aula, ela tá dentro do curso que se chama Uma História da Filosofia Viva na Escola, que é o meu Não dá curso. pra enxergar. Não dá para ler? Não. Tá, então eu vou fazer a leitura com vocês, tá? Então, tudo que tiver na tela eu vou estar lendo também, então acho que assim vocês conseguem aprender, tá? Eu estou apresentando aqui a última tela do roteiro de estudos, tá? Como nós estamos em estudos remotos, eu envio o material para vocês, para que vocês possam estudá-lo. Então, veja, o que eu estou fazendo aqui é ajudá-los a responder melhor as perguntas, ajudá-los a entender o que significa isso que está no roteiro. O que não quer dizer que vocês não possam estudar com a autonomia de vocês, tá? Então, eu só vou fazer o papel de ser um facilitador, tá? De fazer as coisas ficarem mais fáceis, mais leves, e que vocês possam aprender essas habilidades que estão na tela, tá? Que são as habilidades do currículo paulista. A primeira habilidade é identificar diferentes concepções de indivíduos. Então, como é que a filosofia vê as pessoas? A segunda habilidade é refletir sobre a ética na perspectiva do indivíduo que se percebe em parte da natureza e parte da sociedade. Então, se vocês, lembrando vocês da aula passada, nós começamos a estudar que existe um perigo nas nossas ações, que é o perigo de que a gente impõe a nossa cultura como se fosse uma coisa natural, entende? Como se os meus próprios hábitos fossem os hábitos que vocês devem ter também. E a partir disso, que nós vamos começar a estudar as teorias do indivíduo, tá? As teorias do indivíduo, de maneira geral, elas querem dizer uma espécie de padrão que nós temos no nosso comportamento, tá? Então, como é que vocês podem responder a pergunta quem sou eu? Vendo alguns padrões que existem no seu comportamento, tá? Então, vamos começar a leitura do roteiro de estudo. Então, veja, na nossa vida comum, nós estamos num território de opiniões. E a gente costuma dizer o seguinte, certas ações são éticas, certas ações são antiéticas. Por exemplo, em relação ao que a gente faz com dinheiro, em relação aos nossos valores, à corrupção, considerando sempre as oportunidades que uma pessoa tem, quais são seus privilégios e que coisas obrigatórias ela deve fazer na sua vida. Tá? Então a gente pensa, são coisas éticas, são coisas antiéticas. Então, a partir disso que nós falamos no dia a dia, vamos entender um pouco melhor o que quer dizer essa palavra ética. Bom, a palavra ética, ela vem de um termo grego, que se chama ethos, que significa um sistema de valores
e implica em que a gente seja livre, que seja consciente. Então, a minha ética é aquilo que eu acho que seja bom para mim, que tem a ver com os meus valores, aquilo que eu penso que eu sou. Eu só posso ser uma pessoa ética se eu tiver liberdade, se não tiver ninguém me empurrando pelas costas ou me puxando pela mão, e que eu possa ter consciência das coisas que eu faço, tá? Então essa é a minha ética, tipo que eu penso que seja bom para mim. Existe uma coisa um pouco diferente, que é a moral, tá? Então nós temos a ética, que é individual, e nós temos a moral, que ela é coletiva. Então, a moral, ela vem de um termo em latim, que é mores. Veja, ética, ethos. Moral, mores. E a moral ela é um código de conduta. Então, veja, existe a moral do estudante, a moral do professor, a moral do médico, a moral do advogado, que é aquilo que dá sentido à nossa existência, tá? No caso, em relação à nossa profissão. Então, vamos... Professor, Sim, pode repetir de novo, fazendo favor? sim. A parte central dessa introdução às teorias do indivíduo é a gente entender a diferença entre ética e a diferença entre moral. A ética, ela é tudo que eu acredito que seja bom para mim mesmo, tá? A ética tem esse sinal aqui, tá? Vocês podem ver na minha tela na câmera. Ela é o modo que eu me comporto quando eu estou pensando, olhando para o meu umbigo, dos meus pés até a minha cabeça, tá? É assim que eu penso a minha ética, que eu acho que seja bom fazer para mim mesmo. Isso tá de um lado. De outro lado, eu tenho a moral. A moral, eu não posso olhar só para o meu umbigo, eu preciso estar atento às outras coisas que estão acontecendo ao meu redor. Porque a moral, ela é um senso de obrigatoriedade que nós temos entre todas as pessoas, tá? Então, tem certas coisas que nós devemos fazer com uma obrigação moral, por exemplo. Quando a gente entra numa sala, a gente costuma falar bom dia, boa tarde para a pessoa que está lá dentro, tá? Então, a diferença é essa. A ética é individual e a moral é coletiva. E ficou legal? Deu para tirar sua dúvida? Sim. Tá, então vamos prosseguir. A nossa moral, ela pode ser considerada boa ou má. De uma maneira geral, a moral boa ela é altruísta, que é essa palavra que quer dizer outro. Então, se eu sou uma pessoa altruísta, se eu tenho uma moral boa, eu vou ser mais uma pessoa que quer ajudar os outros, que se importa como as pessoas estão sentindo, que quer ver se elas estão realmente felizes, tá? Esse é o significado do altruísmo, é uma moral boa. Agora nós temos uma moral que é considerada ruim, tá? Que é o egoísmo. Então veja, quando eu só me comporto pensando nos meus próprios interesses, quando eu só penso nas minhas próprias coisas, quando eu só olho para o meu próprio umbigo, eu vou ser considerado uma pessoa ruim, tá? Porque eu vou estar sendo egoísta. Então existe uma diferença entre uma moral boa e uma moral ruim. A moral que nós pensamos que seja boa é aquela que procura beneficiar as outras pessoas. E no começo eu até confundi com eletiva, porque quando nós estudamos ética e moral, nós temos um tema que é importante que é o feminismo. O feminismo ela é essa moralidade do altruísmo, de estar sempre procurando beneficiar outra pessoa, tá? E que também é o assunto que eu abordo no curso, tá? Então, para o projeto de vida de vocês, talvez seja interessante vocês pensarem em vocês mesmos como: será que eu tenho mais um perfil egoísta? Eu cuido bastante das minhas coisas, eu penso bastante
na minha própria vida? Ou será que eu tenho um perfil que é mais altruísta? Se eu sou uma pessoa mais generosa, procuro ter um pouco mais de justiça em relação às outras pessoas. Tá? Essa é a exposição do item 1. Algum de vocês tem uma pergunta sobre as teorias do indivíduo? Não. Tá legal? Tá de boa? Sim. Certo. Então, vamos prosseguir para o item 2 desse roteiro de estudo. Professor, Sim? a questão disso a gente tem que copiar? Não. No final, vai ter uma atividade, que é a tarefa mínima e a tarefa complementar. Eu vou mostrar agora como que ela é, tá? Aí depois você pode mandar para mim? Vou mandar no grupo também, tá? Tá, é porque eu não consigo ficar muito tempo sentada, minhas costas tá machucada. Sim. Essa aqui. Ó, essa folha de respostas aqui, tá? Então, basicamente o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, é explicitar ou mostrar um pouco mais a resposta, tá? Então, isso que eu estou dizendo é uma resposta muito longa, tá? Que eu falo bastante, para essas perguntas que são tarefas de vocês, tá? Então, pergunta 1, que é ética e moral? Como os conceitos se relacionam? Foi essa exposição que eu acabei de fazer, tá? Enfim, se vocês quiserem responder curto e grosso, a ética ela é individual e a moral é coletiva. E elas se influenciam, tá? Só que existem diferentes níveis de avaliação, tá? Vocês podem responder em uma linha só, vocês podem explicar aquilo que vocês querem dizer, então fica uma resposta boa, pode ser ótimo, pode ser excelente, depende de como vocês desenvolvem essa questão, tá? Alguém colocou alguma coisa no chat? Não, tá. Então, e a segunda questão é o que afirmam as teorias da virtude, que é o segundo item. Professor, Sim? é hora do intervalo. Nós vamos prosseguir, tá? Nós vamos prosseguir e vamos fazer uma aula só porque nós estamos todos em casa. Os alunos que saíram estavam tudo na escola. Ah, eles estavam na escola? Sim, saíram tudo já da ligação. Tá. Obrigado por avisar. Então a gente volta no horário mesmo, tá? 9h45. Bom, então, mais uma vez, sejam bem-vindos de volta à aula de projeto de vida. Vamos voltar para o momento em que estávamos. Obrigada. Tá, então, a segunda semana de substituição de projeto de vida. Esse primeiro item a gente lembrou um pouco da aula passada, que era a aula sobre ética e moral. Vamos então entender o que são as teorias das virtudes. Bom, as teorias das virtudes afirmam que é possível o desenvolvimento de hábitos em direção à excelência moral, que nós pretendemos na nossa vida como uma pessoa, implicando então num caráter virtuoso que seja intrínseco ao indivíduo. Quer dizer, eu sou naturalmente virtuoso. Tudo aquilo que eu faço necessariamente será uma coisa bem feita e terá um bom valor. Assim, ao pensar em uma ação, é necessário que esse agente moral tenha claramente definido quais são seus objetivos e quais são as suas razões morais, conforme eu trouxe três exemplos,
para que vocês possam acompanhar, tá? Então, a teoria da virtude, ela afirma o seguinte, em poucas palavras: é o bom pelo bom mesmo, tá? E o que é esse bom? Eu trouxe o exemplo do Platão, que ele fala das virtudes cardeais. Quais são as virtudes cardeais? São quatro. Primeiro, diz que nós devemos ter sabedoria para governar a nossa vida. A segunda, diz que nós devemos ter coragem para fazer coisas não comuns, não usuais. Que nós devemos ter, então, três, uma temperança, quer dizer, ter um equilíbrio comigo mesmo, um equilíbrio individual, e a fortaleza, que eu não me deixe levar totalmente pelas outras pessoas, tá? Essas são as virtudes cardeais. Nós temos também as virtudes teologais, tá? Que é a fé, ter aquela capacidade de sentir a graça divina, a esperança, que é nutrir na sua alma um ânimo pela vida, e a última virtude teologal é a caridade, quer dizer, que é bom que eu seja simples e que eu tenha amor pelas outras pessoas também, tá? Bom, essas são as virtudes mais importantes. Tem um outro pensador que eu separei para vocês conhecerem, que é o Aristóteles. Ele traz uma ideia de 11 tipos de virtudes que nós devemos ter se nós queremos ser uma pessoa boa, tá? Então, é a coragem, a moderação, a liberalidade, a magnificência, o orgulho, a ambição, a amabilidade, a sinceridade, a espirituosidade e, por fim, a vergonha e a justiça. Bom, em resumo, a ideia de virtude do Aristóteles é que a gente fique sempre no meio termo entre os extremos das coisas, que nós não sejamos nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tá? A ideia de fazer uma coisa média, uma coisa que seja sensata, uma coisa que não seja exagerada, tá? Essas são as três teorias da virtude. Alguma pergunta sobre o item 2? Tá, então vamos prosseguir para o item 3, que são as teorias do dever. Bom, as teorias do dever afirmam que as obrigações devem ser cumpridas de acordo com a expressão, o certo pelo certo, tá? Então, independente das circunstâncias em que eu me encontre ou do que as outras pessoas possam pensar, tudo que eu vou fazer é uma coisa que é certa simplesmente porque é uma coisa certa a se fazer, tá? É assim que é resumida a teoria do dever, o certo pelo certo. Então, vejam, quando eu penso dessa forma, está implicado que existe uma moralidade universal, que são coisas que são independente do que as pessoas possam pensar e que são resoluções sempre absolutas, sabe? Ninguém pode mudar aquilo que é certo, porque é um dever. Então vamos ver três exemplos dessas teorias do dever, tá? A primeira teoria é do Samuel Pufendorf. Samuel Pufendorf era um filósofo francês que era extremamente religioso. Então ele diz o seguinte sobre os nossos deveres. Nós primeiros temos deveres com Deus, depois temos deveres com as nossas próprias necessidades e só lá no final nós devemos responder aos nossos deveres em relação às outras pessoas, tá? Então existe uma hierarquia. Primeiro Deus, aquele valor maior, depois a minha própria integridade e depois eu devo me dirigir à dignidade das outras pessoas, tá? Essa é a teoria do Samuel Pufendorf.
Eu trouxe também um filósofo inglês chamado John Locke, tá? Que ele dizia o seguinte: bom, o meu dever enquanto ser humano é respeitar a vida, a saúde, a liberdade e a propriedade que eu tenho sobre as coisas, tá? Então, todos os nossos deveres giravam em torno desses quatro itens, tá? E ele dizia também que nós nos organizamos em sociedade com uma forma de garantir a felicidade em relação a esses quatro bens: a vida, a saúde, a liberdade e a propriedade, tá? Então, como é que ele via os nossos deveres morais? Bom, ele acreditava que os nossos deveres morais, eles são sempre uma aprendizagem, tá? Então, por mais que a gente tenha quebrado um pouco a regra, nós temos sempre uma chance de aprender, tá? Isso que é o legal nessa teoria do dever. Então agora vocês vão ter contato com um texto dele, tá? Um texto do John Locke, um texto filosófico, que é um pequeno trecho que eu selecionei para vocês. Ele diz o seguinte: o homem, ao nascer, não pode ter direito no mundo a algo que outro não tenha. Portanto, os homens devem ou gozar de todas as coisas em comum, ou, mediante pacto, determinar quais são os seus direitos. Se todas as coisas permanecem em comum, a falta, a rapina e a força inevitavelmente se seguirão em tal estado, e como é evidente, não se pode ter felicidade que não seja compatível com fartura e segurança. Então vejam, o John Locke ele tem uma ideia de felicidade e de dever que pode ser resumida numa palavra: igualdade. Todos nós temos direitos iguais: a vida, a saúde, a liberdade, a propriedade, tá? E vamos conhecer mais um trecho do John Locke, em que ele fala sobre a natureza das coisas e as consequências das coisas. Então ele afirma o seguinte, no texto filosófico: porém, considerando, como já se mostrou noutra parte, que essa lei de natureza não é tradição, nem certo princípio moral interno escrito em nossas mentes pela natureza, nada resta permiti-la, que nada resta que permita defini-la, a não ser a razão e a percepção dos sentidos, tá? Então vejam, como é que eu sei quais são os meus direitos naturais? Só pela minha razão e por aquilo que eu sinto. Então tudo que eu sinto é uma coisa necessária, tá? Então se eu sinto fome, é necessário, é um direito fundamental me alimentar. Então se eu sinto prazer e dor, é um direito fundamental de todos nós seres humanos sermos felizes, tá? E isso também funciona com a saúde e com a propriedade, tá? Tem certos bens que nós precisamos ter, não é uma questão de luxo, tá? A ideia do John Locke é justamente essa, tá? Então vejam, nós estamos sempre aprendendo a nos comportar e a fazer o bem. Segundo, esse nosso comportamento é uma coisa natural, são coisas necessárias, todos os nossos direitos são necessários, tá? É a lição de vida que o John Locke traz pra gente. Bom, nós temos mais uma teoria do dever, que é o filósofo alemão chamado Immanuel Kant. O Immanuel Kant, vocês que vão prestar o vestibular, ele tem um conceito muito famoso, tá? Que é o conceito de imperativo categórico. Então, segundo o imperativo categórico, como é que eu devo me comportar? Bom, eu devo me comportar, sobretudo, usando meu entendimento, a minha inteligência, a minha sabedoria. E essa minha sabedoria é que vai me impulsionar a tomar as minhas ações. Então, quando eu me comporto segundo esse senso de dever interno que eu tenho, que é o conceito de imperativo categórico, como é que eu vou agir? De três maneiras. Primeira, eu vou agir segundo um princípio universal de conduta que todas as pessoas podem seguir também,
tá? O que eu faço é válido para todos os outros. Me colocou no chat? Não, tá. Segundo, é a noção de que a humanidade tem um fim em si mesmo. Então, a minha cultura, ela serve para que eu possa viver simplesmente, tá? Não tem nenhuma outra finalidade, como muitas pessoas pensam que pode ser o lucro ou ganhar vantagens para si mesmo. Não. A humanidade, ela tem a sua cultura por ela mesma, tá? E todas as coisas que eu faço, em terceiro lugar, elas podem servir como regra para as outras pessoas também, tá? Então, tudo aquilo que eu faço pode valer para os outros também. É essa lição que o Kant traz para quando a gente tem alguma dúvida sobre qual é o nosso dever enquanto ser humano, tá? E ser um ser humano exemplar. Alguma pergunta sobre o item 2? Bom, então vamos para o último item, que são as teorias consequencialistas do indivíduo. Então, as teorias consequencialistas, elas afirmam que o mais importante na avaliação moral são as intenções que um sujeito tem em relação aos agentes envolvidos, tá? E o contexto em que essa ação está situada. Então, vejam, vamos tomar o nosso próprio exemplo. Nós temos uma intenção, por mais que eu não esteja na escola, de realizar uma situação de aprendizagem, tá? Então, a intenção minha é transmitir um conhecimento. A intenção de vocês é assimilar esse conhecimento. Então, faz parte da nossa dinâmica que a gente fique verificando se nós estamos falando claramente, se existe alguma dúvida sobre os conceitos que estão trazendo, tá? Porque o que importa é a nossa formação individual, enquanto educadores, enquanto educandos. Então, a partir desse exemplo, vamos pensar algumas duas teorias consequencialistas que eu trouxe da filosofia para vocês. Então, a primeira teoria é do Jeremy Bentham, e ele usa um critério quantitativo para dizer como é que funciona a nossa felicidade, a nossa realização, tá? Então, como é que eu sei qual ação eu devo tomar? É o seguinte, eu faço um cálculo de quanto prazer e quanta dor eu vou ter se eu tomar essa ação. Então, pensando nas consequências, vai ter mais coisas boas ou mais coisas ruins? Isso vai ser útil para alguém? Qual vai ser? O que, que vai acontecer depois disso? Tá? É essa a teoria da consequência, tá? Calcular se vai gerar resultados mais positivos ou resultados mais negativos. Vamos entender melhor? Vamos entender melhor lendo os textos desse próprio pensador. Então, primeiro trecho. É uma propriedade em virtude da qual o objeto tende a produzir ou proporcionar benefício, vantagem, prazer, bem ou felicidade. Tudo isso, no caso presente, se reduz à mesma coisa, ou, o que novamente vem a ser a mesma coisa, a impedir que aconteça o dano, a dor, o mal ou a infelicidade para a parte cujo interesse está em pauta. Então, pensando no meu próprio interesse, eu devo buscar benefício, a vantagem, o prazer, o bem e a felicidade. Eu devo evitar a dor, o mal, a infelicidade e o dano. Então, esse primeiro texto sobre como nós devemos nos comportar.
Vamos entender mais ainda, aprofundadamente, a partir do texto 2, que é o seguinte: a natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos, a dor e o prazer. Somente a eles compete apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que na realidade faremos. Ao trono desses dois senhores está vinculada, por uma parte, a norma que distingue o que é certo do que é errado, por outro, a cadeia das causas e dos efeitos. Então, nós temos sempre um lado que pensa qual que é a coisa certa a fazer, qual que é a coisa errada a fazer, e um outro lado dessa máquina de cálculo consequencialista, eu tenho a quantidade de dor e a quantidade de prazer que eu vou receber. Tá, então vejam, isso que eu estou mostrando na tela é mais ou menos como funciona a teoria consequencialista. Eu coloco as coisas dentro dessa máquina e ela vai me dar uma espécie de resposta, tá? Fazendo um cálculo estritamente lógico. Certo, então, se até agora a gente estava falando a partir de um critério quantitativo, as coisas vão mudar mais agora, nesse momento. Porque nós vamos falar sobre a teoria consequencialista do John Stuart Mill. E esse pensador, ele usa um critério qualitativo. Tá? Então vejam, antes nós tínhamos uma máquina em que eu inseria as situações, o contexto, e ela iria me dizer se eu deveria tomar tal ação ou não, a partir das consequências, pela quantidade. Agora, eu vou ter que ter uma visão um pouco mais qualitativa daquilo que eu estou avaliando, tá? Então, será que essa ação é certa ou errada? Eu não tenho uma máquina para me dizer. Eu vou fazer uma avaliação contextualizada e ver o que que a situação pode me dizer, tá? Então, eu preciso olhar para o que está acontecendo. Vamos nos aprofundar na teoria desse pensador através do texto dele. Ele diz o seguinte: o credo que aceita a utilidade ou o princípio da maior felicidade como fundação da moral sustenta que as ações são corretas na medida em que tendem a promover a felicidade, e erradas conforme tendam a produzir o contrário da felicidade. E por felicidade se entende prazer e ausência de dor. Por infelicidade, a dor e a privação do prazer. Então veja, nesse texto, como é que ele diz que eu devo agir? Bom, a minha ação vai estar correta se ela vai produzir um estado qualitativo de felicidade em mim e nas pessoas que estão envolvidas. E a minha ação vai estar errada se eu vou gerar mais infelicidade e dor do que prazer, tá? Então, é pela qualidade, se é uma coisa boa que resulta, ou se é uma coisa ruim que resulta, tá? Vamos então ler o final. Eu vou abrir espaço para perguntas e vou explicar quais são as questões, tá? Então, a teoria consequencialista é o que a gente mais usa hoje em dia, tá? Porque nós pensamos em qual vai ser o efeito, qual vai ser o resultado. E em relação à nossa felicidade, ter essa consciência das minhas virtudes, do meu dever, das consequências que eu vou gerar com as minhas ações, também são reflexões importantes, tá? Continuando, então. Para dar uma clara ideia do padrão moral estabelecido pela teoria, é preciso dizer muito mais. Trata-se de saber, em particular, o que está incluído nas ideias de dor e prazer, e em que medida esse debate é uma questão aberta. Mas essas explicações são suplementares e não afetam a teoria de vida sobre a qual se funda a teoria da moralidade, a saber, que o prazer e a imunidade à dor
são as únicas coisas desejáveis como fins, que todas as coisas desejáveis são desejáveis pelo prazer inerente a elas mesmas, quer como meios para alcançar o prazer e evitar a dor também. Então, essa última parte do texto, ela vai dizer que é mais uma avaliação individual que nós fazemos, tá? O que que eu tenho para minha vida que é uma coisa prazerosa? O que que eu quero para minha vida? É basicamente essa ideia que está em jogo. E, por outro lado, o que que eu não quero para minha vida? Quais são as coisas que eu quero evitar, que são indesejáveis, tá? Então, esse é o critério qualitativo de como nós devemos agir. Alguma dúvida sobre as teorias consequencialistas? Tá, então agora eu vou explicar como responder as questões. Na primeira parte da aula, eu já falei sobre a questão um, que pergunta o que é ética e moral, o que é ética e moral, e como esses conceitos se relacionam, tá? Que é uma introdução à aula de hoje. O conteúdo propriamente dito da aula de hoje são as teorias da virtude e as teorias do dever. A questão 2 ela pergunta o que são essas duas teorias, tá? Então, em linhas básicas, essas teorias são modos que nós podemos agir, tá? Observando a humanidade como um todo. E nós temos duas lógicas mais básicas, que é a lógica da virtude, fazer uma coisa boa e da melhor forma possível, e nós temos também a lógica do dever, que é resumida na frase o certo pelo certo, tá? Vocês respondem da forma que surge na mente de vocês, tá? E por fim, nós temos a questão 3, que pergunta o seguinte: o que pretendem as teorias consequencialistas? Então, em linhas básicas, as teorias consequencialistas, elas nos dão dois modos de pensar, tá? Um modo pensando na quantidade de prazer e de dor que eu vou gerar com as minhas ações, como uma consequência delas, e também na qualidade daquilo que eu vou produzir, com as coisas que eu faço, que é a qualidade de ser feliz, de ser bem feito, de ser benéfico, tanto para mim quanto para as outras pessoas, e de ser infeliz, de ser maléfico, de ser danoso para mim e para as pessoas que estão envolvidas. Bom, então as ações para essa segunda semana de substituição projeto de vida foram essas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. A semana que vem nos encontramos na escola para fechar a nossa sequência didática, tá? Tudo que vocês estiverem produzindo, tudo que nós estivermos produzindo, vai contar para essa disciplina, uma avaliação de vocês e também vai estar na Secretaria Escolar Digital, tá? Tudo certinho, tudo oficial. A semana passada, acho que eu fui a única pessoa a dar aulas na escola, e agora, por mais que eu não esteja aí na escola, essa aula vai ficar disponível também no YouTube. Alguém tem algum comentário, alguma sugestão, uma pergunta, alguma curiosidade para esse final da aula?
Bom, então a aula de hoje foi essa. Um abraço a todos vocês e até semana que vem. Não feito, feito.